Vamos dar início à nossa quinta aula do curso WebSer, falando sobre a diretoria executiva. Essa diretoria executiva, ela tem a função de administrar a EBSER. Ela é diferente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um órgão de orientação superior. O Conselho de Administração ele não tem a função de administrar a EBSER, né? A diretoria executiva ela administra a EBSER. Não confundir diretoria executiva com conselho de administração. Na diretoria executiva é composta do presidente da EBSER mais até 6 diretores. Todos esses, tanto o presidente quanto os diretores, eles são nomeados pelo presidente da República e destituídos também pelo presidente da República. E quem indica é o ministro da Educação. Então, cuidado com esse tipo de informação, porque esse tipo de informação é típico pegadinha de prova de concurso, né? Quem nomeia, quem indica. Diretoria executiva, quem nomeia o presidente da EBSER, quem destitui o presidente da EBSER, quem indica o presidente da EBSER. A gente já chamou a atenção sobre isso nas aulas anteriores, mais uma vez. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Quem nomeia e destitui a diretoria executiva da EBSER é o presidente da República e quem indica é o ministro da Educação. Presidente e diretores fazem parte do grupo de cargos da administração pública chamado de cargos de comissão. Os famosos cargos comissionados, que muito se fala na imprensa sobre a reforma administrativa, corte de ministérios, diminuição de cargos comissionados, né? O cargo comissionado ele é diferente do cargo de concurso público, porque ele é por indicação. O ministro, no caso da EBSER, o ministro da Educação ele indica, quem nomeia e destitui é o presidente da República para assumir um cargo de comissão. Então, a diretoria executiva é um dos cargos comissionados da administração pública. O presidente da EBSER ele poderá nomear os substitutos por impedimentos temporários. Então vamos imaginar que um dos diretores teve algum impedimento temporário. Doença, por exemplo. O presidente da EBSER tem liberdade de convocar o seu substituto. Tá? Sem precisar passar por indicação do ministro da Educação, sem nada. As reuniões da diretoria executiva. Mesmo esquema, reuniões ordinária e reunião extraordinária. A reunião ordinária é aquela reunião comum, aquela reunião que tem que acontecer. Essa é uma reunião semanal. Lembra que o Conselho de Administração, a reunião ela é ordinária, ela é mensal, né? Na reunião de diretoria, a reunião é semanal. Por quê? Porque a diretoria é que administra a EBSER. Então não faz sentido uma diretoria que administra um órgão se reunir mensalmente. Então o número de reuniões da diretoria executiva ela é o maior ao longo do ano, em comparação com outros órgãos da governança da EBSER. Tá? Então lembrar, a reunião ela é semanal. E a reunião extraordinária ela pode ser convocada pelo presidente. Esses 6 diretores são subordinados ao presidente. Quem convoca uma reunião extraordinária é o presidente da EBSER. Tá certo? Investidura.
Assinatura em livro de termo de posse. A gente vai fazer um resumo sobre isso. Isso é típico de pegadinha de prova, típico de questão de prova. Como que é a investidura da diretoria executiva. Como que é a nomeação, quem nomeia, quem institui, quem indica. Como que é a investidura, termo de posse. E assim vai. Tá? A gente vai fazer um resumão sobre isso em todos os conselhos e da diretoria executiva da EBSER. O presidente da EBSER ele pode alterar a data da reunião. Tá? Ele poderá vetar as deliberações da diretoria, submetendo-a, neste caso, ao conselho de administração. Então, olha só. O presidente da EBSER, nas reuniões ordinárias ou extraordinárias da diretoria executiva, uma série de deliberações das suas diretorias executivas podem ocorrer nessas reuniões. Ele pode acatar essas deliberações ou ele pode vetar essas deliberações. Ou ele pode vetar essas deliberações. Só que essas deliberações elas devem ser submetidas ao Conselho de Administração. Quem aprecia o veto do presidente da EBSER é o Conselho de Administração. Então, uma diretoria executiva da EBSER deliberou algo sobre algum assunto. O presidente da EBSER acatou, tudo bem, vida que segue. O presidente da EBSER vetou, não concorda com essa deliberação de um dos diretores, só que ele não tem esse poder máximo. Por isso, a governança da EBSER envolve outros conselhos. Então, ele não pode ter esse poder máximo de deliberar, vetar o que ele quiser. Então, ele tem que submeter o seu veto ao Conselho de Administração. Quem vai apreciar, vai concordar ou não com o veto do presidente da EBSER é o Conselho de Administração. Mais uma vez, o presidente é um cargo de comissão, um cargo comissionado, que é nomeado pelo presidente da República e indicado pelo ministro da Educação. Tá? Só para dar uma reforçada. A responsabilidade pelos contratos, a assinatura dos contratos que a EBSER faz com o fornecedor, ela é assinada pelo presidente em conjunto com um diretor. Que diretor é esse? O diretor da diretoria envolvida nesse contrato. Da diretoria responsável envolvida nesse contrato. Tanto contratos quanto cheques. Vai haver algum pagamento de algo, de algum produto que foi comprado, uma licitação que foi terminada, de algum contrato que foi assinado, etc. A assinatura ela é do presidente e de um diretor. Tudo isso tem a função de não burocratizar a administração, e sim de dar transparência a essa administração. Tá? Por isso, o envolvimento dessa série de fatores, dessa série de cuidados que a gente está citando aqui. Tudo bem? Então, diretoria executiva. Falou conselho de administração, diretoria executiva. Agora, na governança da EBSER, você tem os órgãos de fiscalização. Os órgãos que vão fiscalizar os atos administrativos, né? Seja um processo de licitação, seja um ato trabalhista, os atos que envolvem a administração da EBSER. Esses órgãos de fiscalização, eles são divididos em dois. O controle interno e o controle externo. Então tem um controle da própria EBSER, que é o controle interno, e tem um controle externo. O controle interno é composto pelo Conselho Fiscal, que a gente vai falar mais na frente, e a auditoria interna.
que a gente também vai detalhar cada um desses órgãos. Tá? Então, ó, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, apareceu mais um conselho aí, que é o Conselho Fiscal. O controle externo está nas mãos do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. O Tribunal de Contas da União é controle externo da EBSER. Ele pode receber uma denúncia, investigar e inquirir ao presidente da EBSER o que está acontecendo diante dessa denúncia. Controle externo. O Congresso Nacional também tem esse papel. Então vamos falar sobre o Conselho Fiscal, que é mais importante na questão não da administração da EBSER, mas no nosso contexto aqui, que é do concurso público. O Conselho Fiscal ele é um órgão permanente, então assim, sempre vai estar lá. Sempre tem que ter o Conselho Fiscal funcionando. Ele é composto de três membros efetivos e os seus respectivos suplentes. E eles são nomeados por quem? Pelo Ministro da Educação. Então, o Conselho Fiscal são três membros e os seus suplentes nomeados todos pelo Ministro da Educação. O Conselho de Administração é mais complexo. Tem um envolvimento do MEC, tem envolvimento do Ministério da Saúde, do Ministério do Planejamento, dos reitores das universidades. Aqui não, o Conselho Fiscal são 3 membros, lá no Conselho de Administração eram 9 membros. Todos esses 3 membros do Conselho Fiscal são nomeados pelo Ministro da Educação. Percebe o seguinte, são indicados e nomeados pelo Ministro da Educação. São nomeados pelo Ministro da Educação. Lembra que eu falei desse negócio de nomeação e indicação? Cuidado com isso, que isso se quiser fazer uma pegadinha no concurso, numa prova faz para complicar, quem nomeia, quem indica. No caso aqui, o Ministério da Educação nomeia todos os 3. Nomeia, dá posse para eles, nomeia. Agora, quem indica esses três é o Ministério da Saúde, que indica um. O MEC também indica um. E o Ministério da Fazenda também vai indicar um. Tá? Então, os 3 são indicados pelo Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda e Ministério da Educação. Um indivíduo um membro que é indicado pelo MEC exercerá a presidência do Conselho Fiscal. Então, assim como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal também tem uma presidência. E a presidência ela é exercida pelo membro indicado pelo Ministério da Educação. Mandato de 2 anos, recondução por igual período, isso também é clássico, tomar cuidado com isso, contados a partir do ato de nomeação. A investidura, registro na ata da primeira reunião, tá vendo? A diretoria executiva, a investidura é no registro no livro de posse. No Conselho Fiscal, registro, a investidura, registro na ata da primeira reunião de que participarem esses membros do Conselho Fiscal. Então, a primeira reunião, na ata da primeira reunião, há o registro da investidura desses membros do Conselho de Administração. A remuneração dos membros do Conselho de Administração. 10% da remuneração dos diretores da EBSER, mais os ressarcimentos com as despesas. Então, quanto que ganha um conselheiro fiscal? Ele ganha alguma coisa? O Conselho de Administração não tem remuneração. O Conselho Fiscal tem 10% do salário que ganha um diretor da EBSER. E as despesas que ele tiver, se ele tiver que se deslocar para uma outra cidade, fazer alguma viagem,
despesa de hospedagem, tudo isso fica por conta da EBSER. Não tem, ele não vai ter despesas a mais com isso. Tá? Então, é um membro que tem remuneração ou uma ajuda de custo. Né? Reuniões do Conselho Fiscal. Ordinária, ela é mensal, assim como o Conselho de Administração, e extraordinária é convocado pelo presidente do Conselho, assim como a diretoria executiva. Tá? Então, a reunião ordinária é assim como o Conselho de Administração e a extraordinária é assim como o Conselho da diretoria executiva. Quem convoca é o presidente. Auditoria interna, que é um outro controle interno, um outro órgão de fiscalização do controle interno. Né? Ela está vinculada ao Conselho de Administração. Percebe então, olha só, você tem no controle interno você tem um Conselho Fiscal que vai fiscalizar e a auditoria interna que vai fiscalizar. O Conselho Fiscal tem seus 3 membros, indicado pelo MEC, Ministério da Saúde e Ministério da Fazenda. E, além disso, para fiscalizar internamente, você tem auditoria interna, que não está ligado ao Conselho Fiscal, e sim ao Conselho de Administração. Certo? O auditor geral, ele é o titular da auditoria interna. Quem nomeia o auditor geral é o presidente da EBSER. Lembre-se, a auditoria interna está vinculada ao Conselho de Administração. O presidente da EBSER é o presidente do Conselho de Administração? O que vocês acham? Não, não é. Mas quem nomeia, designa ou dispensa o auditor geral é o presidente da EBSER. Mas a auditoria interna está vinculada ao Conselho de Administração. Tá? E o presidente da EBSER não é presidente do Conselho de Administração. Só que tanto a nomeação, designação ou dispensa do auditor geral tem que ser aprovado por quem? Pelo Conselho de Administração. Está aí o vínculo da auditoria interna está aí um dos vínculos da auditoria interna com o Conselho de Administração. Quem vai nomear, quem vai designar, quem vai dispensar o auditor geral, que é o titular da auditoria interna, é o presidente da EBSER, que não é presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração é que vai aprovar tanto a nomeação, quanto a designação, quanto a dispensa do auditor geral. Então, houve uma necessidade de convocar uma auditoria interna. Então, há necessidade do titular da auditoria interna. Quem vai nomear? Presidente da EBSER. Quem vai aprovar? Conselho de Administração. Está aprovado? Está aprovado pelo Conselho de Administração. Quem vai? Ele vai trabalhar. E aí, o presidente da EBSER vai designar. Vai aprovar Conselho de Administração. E aí, fez a auditoria interna, entregou o relatório final, há necessidade de dispensar. Quem que vai aprovar? Conselho de Administração. Para que não fique concentrado na mão do presidente da EBSER. Porque se tiver algum ato de corrupção, né, esse órgão pode funcionar como um órgão para inglês ver, né, só para constar. O Conselho de Administração ele impede esse superpoder do presidente da EBSER, às vezes vetando essa dispensa do auditor geral. Fala, não, ele não pode ser dispensado, a sua auditoria interna ela tem que começar porque ainda ele não chegou a conclusões que nos convença de que realmente não há um ato problemático aí. Tá? Só que além disso tudo, existe uma aprovação final que é da Controladoria Geral da União. Conselho de Administração. Quem nomeia, quem designa e quem dispensa? O auditor geral, o presidente da EBSER. Quem vai aprovar o Conselho de Administração, mas a aprovação final desse auditor interno, desse titular da auditoria interna, desse auditor geral, é da Controladoria Geral da União. A sua abreviação é o CGU.
CGU, Controladoria Geral da União. O próximo conselho, que vai ser motivo da nossa sexta aula, né, é o Conselho Consultivo. É mais um conselho na governança da EBSERH. Muito obrigado. Quem gostou, compartilha, dá um joinha aí e até a próxima aula.